Vamos direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma análise onde a gente transforma documentos e registros históricos em uma explanação bem clara e direta. Hoje o nosso foco recai sobre um dos temas mais complexos e debatidos da história colonial da América do Sul, a expansão territorial e a figura dos bandeirantes paulistas. É claro que existe uma narrativa heróica de expansão de fronteiras, mas os registros também escancaram um lado sombrio, um custo humano avassalador que, definitivamente, não pode ser ignorado. Então fica a pergunta central que vai guiar toda a nossa jornada hoje. Quem foram os verdadeiros bandeirantes? É super comum a gente cruzar com estátuas, nomes de rodovias e livros didáticos pintando essas figuras só como desbravadores destemidos, heróis que expandiram os limites do nosso mapa. Mas quando a gente abre as fontes primárias e a correspondência da época, surge uma necessidade urgente de dar um passo atrás. Precisamos reavaliar essa visão tradicional e tão romantizada, porque a história real, como sempre, tem múltiplas camadas. E o contraste que os documentos nos apresentam é gritante. De um lado, a lenda cultural dos exploradores de fronteiras descobrindo riquezas e abrindo caminhos em matas virgens, do outro, a dura realidade histórica. A principal força motriz econômica deles era atuar em altíssima escala como caçadores de escravos. A captura de milhares de indígenas não foi um mero efeito colateral ou acidente de percurso, era literalmente o grande negócio de muitas dessas expedições. Entrando agora na nossa primeira parte, o mito e a realidade, a dupla face das expedições. É impressionante como a história costuma focar só nos conquistadores e acaba deixando de lado a complexidade de quem já vivia na Terra. A cultura material da época, como os utensílios e artefatos, são a prova viva de toda a riqueza das populações indígenas estabelecidas. Eram sociedades superestruturadas que, infelizmente, não demorariam muito para se tornar o alvo principal das investidas dos bandeirantes. Vamos para a parte 2. A fome por braços. Os motivos dessa caçada. Mas o que desencadeou tudo isso? Os registros mostram uma necessidade desesperada, que só crescia, por mão de obra barata. Os colonos paulistas viviam distantes das rotas comerciais mais ricas, então eles precisavam urgentemente de braços para a agricultura pesada e mais tarde para a mineração. Para piorar, comprar africanos escravizados que vinham pelo Atlântico era algo com um preço totalmente fora da realidade para a maioria em São Paulo. A saída, do ponto de vista mais frio e estritamente comercial dos colonos, foi buscar cativos ali mesmo, no próprio território. E é aí que entra a definição exata do que eram essas famosas bandeiras. Os ofícios coloniais não deixam espaço para dúvidas. Elas eram expedições fortemente armadas e organizadas com um objetivo claríssimo, que era prender os chamados índios bravos. E um detalhe crucial, eles iam de propósito muito longe do litoral. O plano era agir totalmente fora da jurisdição e longe dos olhos vigilantes dos padres, que frequentemente tentavam barrar essas capturas. Avançando para a seção 3, o alvo, missões jesuítas e a estratégia bandeirante. Acontece que com o passar dos anos as matas foram se esvaziando e a resistência aumentou. Foi então que as expedições mudaram o foco. Por que ficar caçando tribos espalhadas no meio da selva profunda se as missões ofereciam um atalho gigantesco? Pense bem, as missões não eram apenas igrejinhas isoladas, eram verdadeiras cidades. Elas ofereciam populações indígenas enormes, todas densamente concentradas num só lugar. E mais, eram indígenas já pacificados, super acostumados com o trabalho de rotina e com vastas habilidades na agricultura. Era uma força de trabalho valiosíssima, prontinha para ser levada. E claro, além da concentração de pessoas, as missões tinham outras vantagens táticas formidáveis para os invasores. Elas ficavam super isoladas das autoridades coloniais espanholas, o que era um prato cheio para ataque surpresa. E olha esse detalhe comercial fascinante que as fontes revelam. Existia uma concorrência de mercado pesada. Os próprios padres jesuítas gerenciavam fazendas e engenhos e os produtos deles batiam de frente com os dos colonos laicos. Ou seja, invadir uma missão significava também eliminar um baita concorrente econômico. O que nos leva à seção 4. A queda de Guairá, o verdadeiro clímax do conflito. Tem números na história que simplesmente dispensam adjetivos. 15.000. De acordo com os documentos da época, esse foi o número exato e assustador de indígenas capturados de uma tacada só. Isso ocorreu durante uma das invasões mais devastadoras, focada na região de Ciudad Real, nas missões espanholas do Guairá. Uma comunidade inteira, gigantesca, completamente destruída e aprisionada em um único ataque para depois ser vendida como escrava no litoral. E se 15.000 já parece absurdo, vamos entender a escala completa desse horror.
Os emissários jesuítas mandaram relatórios para os seus superiores na Europa, afirmando que entre 1614 e 1639, o número total de indígenas capturados, mortos ou deslocados à força bateu a marca inacreditável de 300 mil. É gente demais. Era um sistema operando em proporções monumentais, despovoando ativamente regiões imensas do continente. Seção 5. O lucro da escravidão. A economia por trás da violência. Mas e o dinheiro nisso tudo? De acordo com registros comerciais do período, se um cativo conseguisse sobreviver àquela marcha exaustiva pelo interior e chegasse vivo aos mercados do litoral, como no Rio de Janeiro, o preço oscilava entre 40 a 50 cruzados por pessoa. Para os padrões coloniais da época, isso era uma fortuna, um valor atrativo demais. E aqui a gente entende a matemática fria que sustentava tudo. Vender um cativo por 40, 50 cruzados era incrivelmente lucrativo, porque o custo da viagem e os gastos de logística eram estimados em meros 4 pesos por pessoa. Basicamente, as despesas de transporte não eram quase nada perto do que eles faturavam no litoral. Era um negócio que garantia uma margem de lucro exorbitante. Última parte, seção 6, o legado das bandeiras e a reação internacional. Ao traçar uma linha do tempo, dá para perceber nitidamente como as tensões saíram do controle. Durante aqueles anos de pico, de 1614 a 1639, os apelos desesperados aumentaram muito. Em 1628, um decreto formal tentou proibir as ações dos paulistas, mas não deu em nada. Como os colonos estavam muito bem armados e simplesmente ignoravam as ordens, em 1639 o jogo virou de um jeito inédito. Uma cédula real autorizou oficialmente algo antes impensável, o armamento em massa dos indígenas nas missões para a defesa própria. E isso foi o resultado de um lobby intensíssimo dos padres jesuítas, como Antônio Ruiz de Montoya e Francisco Dias Tayon, lá em Madrid e em Roma. Eles foram tão longe que, além de conseguir a liberação de táticas militares e armas pelo rei da Espanha, também conseguiram uma bula do próprio Papa Urbano VIII. O Papa ameaçava com excomunhão qualquer pessoa que caçasse ou vendesse índios. Veja só, as maiores autoridades mundiais da época tiveram que intervir diretamente para tentar frear essa máquina de capturas. E no meio de tantas leis, lucros e estatísticas continentais, a gente nunca pode perder de vista o mais importante. Por trás dos números gigantescos existia uma humanidade inteira, uma cultura vasta e profunda que foi brutalmente desfeita e estruturalmente rompida por esse modelo econômico colonial avassalador. Para fechar nossa explanação, fica uma provocação para reflexão. Os documentos não mentem sobre a dupla face dessas expedições. Sim, eles atestam um legado territorial gigantesco abrindo os mapas da América do Sul, mas também revelam um modelo construído diretamente sobre o aprisionamento em massa e a dor. Como a compreensão histórica deve equilibrar esse avanço nas fronteiras com a gravidade desse custo humano? É uma questão central para a gente entender o verdadeiro passado das Américas. E com isso, terminamos a nossa análise de hoje. Continue explorando, continuem questionando os registros da nossa história e até a próxima.